Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, veremos a relação entre substantivo e gênero, mostrando de que forma o substantivo pode sofrer a flexão de gênero masculino e feminino. Antes, já que são assuntos correlatos, aqui algumas indicações de vídeos já postados sobre classes de palavras e sobre substantivos, apresentando inclusive os tipos de substantivos. Os links aparecem na descrição abaixo. Já que vamos falar de substantivo e de gênero, precisamos definir esses termos. Começando com substantivo. Substantivo é toda palavra que nomeia seres, pessoas, lugares, objetos, sentimentos, conceitos, enfim, toda palavra que pode nomear, que pode dar nome a algo. Alguns exemplos. Substantivos nomeando seres. Por exemplo, mulher, criança, cachorro, nomeando objetos, cadeira, livro, celular, nomeando lugares, escola, Brasil, montanha, nomeando sentimentos, amor, raiva, alegria, e, por fim, os substantivos nomeando conceitos, liberdade, justiça, verdade. Já que definimos substantivos, também precisamos definir o que é gênero. Gênero é uma categoria gramatical que classifica as palavras em dois tipos: gênero masculino e gênero feminino. O gênero masculino é a palavra que pode ser precedida do artigo o, independentemente da terminação dessa palavra. O menino, o livro, o sol. E o gênero feminino é quando a palavra pode ser precedida do artigo a. A menina, a casa, a cadeira. E aqui uma observação: gênero gramatical não é a mesma coisa que sexo biológico, já que gênero gramatical é uma convenção linguística fazendo referência tanto a seres como a coisas. Por exemplo, chaleira. Chaleira é uma palavra feminina, a chaleira, mas não possui características de uma fêmea. E bule, que é uma palavra masculina, o bule também não apresenta características de macho. E, para comprovar que o gênero é uma questão convencional, é uma convenção linguística, temos mar em português como uma palavra masculina e em francês como feminina, mer, que significa mar. Então temos aqui gêneros diferentes nas duas línguas para se referir ao mesmo objeto, à mesma referência. A regra geral para identificar se o substantivo é masculino e feminino é a seguinte: quando o substantivo é precedido, pode ser precedido do artigo o, trata-se de um substantivo masculino, independentemente da terminação. O garoto, o policial, o café, o mar, o papel. E quando o substantivo pode ser precedido do artigo a, é um substantivo feminino: a rosa, a tribo, a cruz, a ordem, a fome. E vejam que a palavra tribo, embora tenha a terminação o, é uma palavra feminina, porque o que vai determinar é o artigo, esse é o determinante. Embora haja a regra geral por meio do determinante, dos artigos, a língua também apresenta estruturas que indicam o gênero. A língua, há palavras, há recursos na língua para indicação do gênero nas palavras, como, por exemplo, por meio da derivação lexical. Conde, condessa, galo, galinha, por meio da terminação, da mudança de terminação, aqui alterando o morfema final. Menino, menina, embaixador e embaixatriz, por meio da supressão também de morfema. Cidadão, cidadã, lebrão, lebre.
por meio da alternância vocálica, timbre aberto e timbre fechado, avô, avó, por meio da estruturação sintagmática, acrescentando macho e fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, por meio da alteração do artigo, mantendo a mesma forma, apenas alterando o artigo para indicar o gênero, o artista, a artista. E, por fim, a mudança de forma, né? Heteronímia, por meio da heteronímia, boi, vaca, homem, mulher. E com base nos gêneros, podemos estabelecer dois tipos de substantivo: substantivo biforme e substantivo uniforme. O substantivo biforme, como o nome diz, bi apresenta duas formas, apresenta formas diferentes para indicação do gênero. O aluno, a aluna, o ator, a atriz. Já o substantivo uniforme é aquele que apresenta uma única forma, tanto para masculino como para feminino. E os uniformes apresentam subdivisões. Uniforme comuns de dois gêneros, quando a mesma forma alterando apenas, mudando apenas o artigo, o pianista, a pianista. O uniforme sobrecomum, quando há uma única forma e um único artigo, o mesmo artigo para a indicação, para fazer referência tanto ao masculino como ao feminino, o indivíduo, por exemplo, eu posso estar me referindo tanto ao gênero masculino como ao gênero feminino. A mesma coisa, a pessoa. E, por fim, o uniforme epsenos para os animais, acrescentando macho e fêmea. O tatu macho, o tatu fêmea. Com isso, nós vimos que para a identificação do gênero do substantivo, a regra geral é analisar o artigo. Quando o substantivo pode ser precedido do artigo o, estamos diante de um substantivo masculino, independentemente da terminação, o garoto. Quando precedido do artigo a, temos um substantivo feminino, a rosa. E, além disso, com base no gênero, temos dois tipos de substantivo. Substantivo biforme, quando duas formas diferentes para indicar o gênero, e os uniformes, uma única forma para os dois gêneros.